Saudações, aqui o Sandy Oliveira, aqui com vocês no programa Vozes que Educam. Hoje com uma convidada muito especial, é a Jéssica Balbino. E Jéssica Balbino é jornalista, mestre em comunicação pela Unicamp, colunista do Estado de Minas e produtora de conteúdo para a revista TPM. Escreve sobre corpo, diversidade, literatura e periferia. É autora dos livros Gasolina e Fósforo e Traficando Conhecimento. Atua também como roteirista, podcaster, curadora e mediadora de literatura, diversidade e conteúdo. Viciada em café, tem medo de estátuas e acredita que as narrativas em disputa podem transformar o mundo. Nas horas vagas, é psicanalista. Gente, segura! E nosso tema de hoje é um olhar para a gordofobia na infância. Jéssica Balbino, que honra ter você aqui com a gente. Uma satisfação imensa, querida. Ai, que delícia! A honra é toda minha. Eu estou muito feliz de estar aqui. Foi super gostoso receber esse convite, poder trocar com a Kyu-san, que sempre me traz provocações e reflexões muito interessantes. Então, estou muito honrada. Quero agradecer muito o convite, saudar quem está aí ouvindo ou assistindo a gente. E bora bater esse papo, que é um assunto urgente. Bora bater esse papo, que é assunto urgente. A educação carece muito sobre esse assunto, né? Carece de formações e de informações sobre essa temática. Então, bora lá aproveitar o tempo de hoje. E eu já coloco rapidamente essa pergunta. A gente pode usar a palavra gorda ou gordo? Podemos e devemos, porque não é uma ofensa, é uma característica, assim como a gente usa uma palavra magro, magra, negro, branco, alto, baixo. Uma criança, uma pessoa, ela é gorda, ela é gordo. Quando a gente tenta ser mais sutil, talvez, né, por associar a palavra gorda a coisas negativas, aí a gente fala fofinho, gordinho, ou chama por termo técnico, tipo obeso, obesa, que aí parte para uma outra definição que não necessariamente é o que a pessoa é. Então, a palavra gordo, gorda é uma palavra correta, e o que não deve acontecer é ela ser usada como ofensa, né? Ela ser usada nesse lugar de um diminutivo moral da pessoa, né? Então, porque fulano é gordo, como quem diz, fulano é feio, como quem diz, fulano é preguiçoso, fulano é desonesto, né? Não, a pessoa ela é gorda, é uma característica, e tá tudo bem. Arrasou, e você me fez lembrar de um momento que eu conheci, Dorina Novio, e ela era uma mulher cega, e ela contestava o conceito de portadora de necessidades especiais. Ela dizia, se eu portasse a minha cegueira, eu deixaria ela em casa e saía muito bem por aí, enxergando de tudo. Então, é essa questão, maravilhoso isso, né? E eu trago essa pergunta porque está muito recente em mim, semana passada, um novo texto meu, editora, enfim, e eu usei a palavra gorda, até porque sei dessa defesa no meio, enfim, e é isso mesmo, é gorda. E também entendo essa negatividade no sentido de ficar no... ela é fofinha. Quando fala fofinho, você já sabe do que... Sim, eu sou tudo menos fofinha. Ela é fofinha, né? E aí eu usei a palavra gorda e a editora riscou a palavra e disse que não era de bom tom usar essa palavra gorda, que eu poderia substituir por fofinho. Eu falei, não é de bom tom usar o fofinho, porque é gorda mesmo. E ficamos nessa queda de braço que não se resolveu ainda, foi recentemente, enfim. Mas é uma questão, né? As pessoas entram nesse campo como se essa fosse a grande preocupação, a maior preocupação dentro da temática. Não falar a palavra gordo, mas eu quero saber... em se tratando dessa temática, no espaço escola, por exemplo, não pode falar gordo ou gorda, mas quem de fato está olhando para aquela criança,
gorda que está na sala de aula, que está muitas vezes no pátio na hora do recreio, do intervalo, sozinha. Quem é que está olhando para ela e se preocupando com com o entorno dela, se é saudável para ela, enfim. É isso aí, é contigo, Jéssica. Obrigada pela provocação. Isso me faz pensar várias coisas, né? E realmente quem olha, né? Quem defende essa criança, quem cuida dessa criança, quem percebe essa criança. A gente discute muito recentemente questões de bullying, questões de inclusão, né? De crianças que têm X ou Y questões, mas a gente nunca está discutindo a gordofobia como uma questão estrutural, como uma opressão, como uma questão que exclui as pessoas do convívio, né? Eu sempre conto que eu descobri que eu era gorda no pátio da escola, muito na infância, sendo impedida de brincar em razão disso. Então, até aquele dia, eu não sabia que eu era gorda, porque, né, assim, não era uma questão na minha casa. E é isso, eu não sabia que isso podia ser um impeditivo. E eu lembro que ninguém fez nada sobre isso, né? Assim, e isso foi só a primeira vez, né? Eu devia ter uns 4 anos. E aí, depois disso, uma sucessão de coisas vem sendo, né, gradativamente vão acontecendo na vida de uma pessoa gorda e barrando a existência dela. Mas começa na escola, começa na infância. E se essa criança reclama, se ela chega num professor, num coordenador, num supervisor, né, em alguém e vai dizer, olha, não estão me deixando brincar porque estão dizendo que eu sou uma criança gorda, o que esse educador tem também, né, de preparo e de informação para lidar com isso, né? Porque daí ele vai falar para os pais que vão levar essa criança a um médico para ver se essa criança emagrece. Então, quer dizer, isso não passa em nenhum momento pela educação, mas passa por uma adequação de um corpo infantil que vai ser privado de brincar, privado de afeto, privado de comer, por vezes, para poder se encaixar num padrão, o que é extremamente violento. E a gente sequer olha e pensa, né, sobre isso. E sobre essa coisa da nomenclatura, você me falou, e eu lembrei que acho que uns 9 anos, o muro da minha casa foi pichado. Até hoje eu não sei por quem, mas toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto de agradecer a pessoa, porque essa pichação mudou, assim, a minha vida, me transformou, fez com que eu pudesse, inclusive, né, tá aqui hoje falando sobre esse tema, mas escreveram Jéssica Gorda. E eu lembro que eu tirei uma foto e postei, né, no final do Facebook, dizendo que aquilo não me ofendia, pelo contrário, me representava, né, porque é o que eu sou. Então, assim, é uma característica, tudo bem me chamar de gorda. Eu ficaria muito ofendida se dissessem, sei lá, que eu sou corrupta, que eu tivesse feito alguma coisa que, né, ferisse a moral em outro lugar, assim, né? Então, ser gorda tá tudo bem. Eu brinquei, eu falei, faltou o linda da frente. E aí, essa minha resposta viralizou muito à época, assim, e fez com que eu pudesse falar mais do tema. Ainda as discussões não eram tão explícitas quanto hoje, mas ainda assim, né, olhando em retrospecto, quase 10 anos, eu sinto que a gente ainda está engatinhando no poder falar sobre isso, sobretudo com educadores, porque é isso, falta formação, falta informação, falta a gente entender que a gordofobia é uma questão, é uma opressão, e a gente precisa ter preparo para lidar tanto com essa criança gorda, quanto com as crianças que vão fazer piada e que vão oprimir, que não vão deixar essa criança ter uma infância plena no ambiente educativo escolar. E pensar, né? Há 10 anos você recebeu essa pichação, sim. 10 anos você já era adulta, né? Já era adulta, sim. Então, é uma coisa que eu costumo pensar muito em relação à questão racial, né? A questão racial, o racismo, ele é tão violento que, independente dos meus cabelos brancos, que sou uma jovem senhora, o respeito, ele não vem junto com o respeito que todas as pessoas recebem, justamente pela minha cor da pele. Sim. E a mesma coisa acontece com a pessoa gorda. Eu voltando da Bienal do Ceará, antes de ontem, sentada no avião, passa uma mulher gorda para sentar. E a primeira coisa que eu escutei a pessoa de trás do meu banco falando será que essa gorda vai sentar do meu lado? E do outro lado alguém falou, tomara que ela não sente aqui, porque vai encostar em mim. E aí eu lembro de um vídeo recente de um jovem no avião chorando, porque
gordo, encostou no braço, sei lá, na pele da outra pessoa, e a outra pessoa ficou com nojo dele, enfim, algo nesse sentido. É muita violência. Então, a pergunta que eu faço na questão de processos de construção de identidades de crianças negras, eu falo, como é que a gente pensa na construção de identidades de crianças gordas de uma forma saudável, tendo em vista todo o preconceito que está colocado? É uma excelente pergunta, obrigada por ela. É muito difícil a gente pensar nisso, até porque a pessoa gorda ela não é vista como uma identidade, não é lido como um processo identitário, assim como pessoas que são racializadas, né? Então, a gente pode dizer pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas ciganas, enfim, amarelas. Não é lido como uma identidade, né? É lido como um corpo mutável e é lido como um corpo errado e desobediente. Então, que pode voltar à normalidade. Que pode voltar à normalidade, né? Dentro desse padrão que está colocado. Então, desde criança é isso. Desde criança, eu fui uma criança que tentou fazer dieta. E quando eu era muito pequena, né? Quando eu era impedida de brincar e tudo mais, eu costumava questionar o que estava acontecendo. Eu falava, por que eu estou sendo punida por Deus, pelo universo, pelo que quer que seja? O que será de tão ruim que eu fiz que eu sofro essa espécie de castigo, que eu não posso comer o que eu gosto, que eu não posso brincar, que eu não posso receber o afeto externo que eu gostaria de receber. Então, é isso. Sequer é lido como uma identidade, é lido como você vai algum dia se encaixar. Basta com que você tenha força de vontade. É lido como uma questão meritocrática, do tipo, se você se esforçar muito, você pode ser uma pessoa magra. E isso que você diz, né, de ser uma pessoa negra, eu acho que em algum momento isso se interseccionaliza e a forma como a opressão se constrói é muito parecida. Então, não importa o quanto eu me ame, o quanto eu me ache bonita, o quanto eu me ache digna da vida e das experiências, o quanto meu cropped seja curto e maravilhoso e eu saia na rua me sentindo incrível, nada disso, o quanto, né, o meu amor próprio não me blinda das violências que eu vou sofrer. E você sabe que a gente sofre violência todo dia, né? Esses exemplos do avião, eles são constantes, mas eles acontecem no metrô, no ônibus, na padaria, no restaurante. E é sempre um olhar hostil no elevador. As pessoas não querem encostar, não querem ficar perto, te olham com uma desumanização, né? A forma de ataque, né, das pessoas gordas é sempre desumanizar, é sempre puxar isso como uma falta de caráter, como um defeito moral, como um defeito ético. É quase como se você não tivesse a humanidade suficiente para existir no mundo. É uma fraqueza sua, É uma né? fraqueza. Para ter, você precisa emagrecer. E a única política pública existente hoje no Brasil para combate, né, à gordofobia é o emagrecimento, né? Então é isso que eu falo. Se tem uma criança gorda na escola, em nenhum momento eu vou falar, olha, vamos trazer uma palestra, vamos trazer um adulto gordo bem-sucedido aqui, vamos mostrar que essa pessoa pode viver em sociedade. Isso não acontece. Esse imaginário não é trabalhado. Quantos livros, né, quantos personagens gordos a gente conhece na literatura infantil e que são protagonistas ou que são destaques ou que tem uma trajetória iluminada, ou feliz, ou bela. A gente não conhece, né? Assim, e eu sei que a gente demorou muito tempo, né? Até conhecer a Taiô, né? Até a gente chegar aqui também. Então, Verdade. É isso. A gente não tem esse imaginário. Mas eu acho que a gente vai ter a partir dessa conversa. Eu tô achando. Ai, será? Eu tô aqui jogando essa energia pro universo. Joga essa energia pro universo, hein? Será que esse elo vem? Eu acho que esse elo vem, tá? Fundamentalmente. E é tão importante a gente pensar nisso, né? Você falando, eu me lembrei de uma coisa. Como de um pensamento meu a partir de sei lá, assistindo uma matéria sobre a preocupação das professoras com a merenda. Porque as crianças estão obesas cada vez mais, as estatísticas mostram que as crianças estão gordas, estão engordando, e pensar na merenda. Mas tem algo, ou tem etapas que precisam ser pensadas antes da merenda, porque
incrivelmente, você pode pensar na alimentação, na merenda, é algo legítimo e necessário de ser pensado das crianças que comem bolacha e achocolatados nas escolas públicas que chegam todos os dias achando que isso está normal. O meu sonho, abrindo aspas aqui, tá, gente, é que sirva nas escolas cacau 100% para as crianças. Nossa, por favor. Cacau 100%. Porque o cacau, além de tudo, além de ser saudável para o corpo como um todo, para o cérebro, ele expande o chakra do coração, o amor. O cacau lida diretamente com a amorosidade. E nós tivemos aqui, no nosso podcast, a Lisandra Pingo, uma professora, enfim, e que trouxe justamente Paulo Freire falando sobre a necessidade da amorosidade. Só que tem um caminho que é científico também possível. Em vez de achocolatados e açúcares para a criança ficar dormindo na sala de aula porque dá moleza, enfim, a gente sabe disso, cacau 100% e vamos expandir o amor, a amorosidade em todo mundo. Mas pensando, voltando, imaginar a discussão em relação à merenda, que precisa ser mais saudável, mas não se discute por que nós estamos discutindo isso, por que dessa questão de cuidar dessa alimentação. Essa pessoa gorda, essa criança gorda, esse estudante gordo, eles estão comendo mal? É alimentação? São os venenos da nossa alimentação? É emocional? Qual o fundo de tudo isso? Nós, profissionais da educação, estamos recebendo formação adequada para lidar também com a gordofobia que está presente? E emendando a isso, e passo a fala para você, eu nunca vou esquecer de uma contação de histórias que fiz há alguns anos atrás sobre a Tayó, né? E a partir do livro, e uma criança gorda veio até mim no final chorando, emocionada, uma criança gorda branca, me abraçou e falou assim: ela é negra. Eu não sou, mas eu passo o que ela passou. E o que a Tayó passa? A Tayó simplesmente passa, ela escuta no ápice do texto, ela vai para a escola e escuta as crianças dizendo que o cabelo dela era ruim. Não era o caso dele, que era uma criança branca, cabelo liso, enfim. Mas ele entendeu a linguagem da opressão, que fez sentido para ele. E ele veio abraçar e agradecer que, pela primeira vez, ele tinha ouvido uma história que fizesse sentido para ele. Então, é isso. São esses pensamentos que eu estou passando para você e bora trocar. É muito legal você falar isso dessa criança, porque eu acho que a gente precisa repensar, né, esses imaginários. A gente não tem imaginário de pessoas gordas, a gente não tem nenhum imaginário. Quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito criativa, que gostava muito de pensar em história, em imaginar. Então, eu era criança ali passando por adolescência, eu e a minha amiga, a gente fazia um exercício diário, que a gente chamava que era de fazer historinha. Então, a gente imaginava como seria a nossa vida no futuro. E ela também era uma criança gorda. Então, toda a historinha começava, porque aí no futuro, quando a gente estiver magra, então toda a historinha era sobre quando a gente chegasse no futuro e fosse magra. O futuro chegou e a gente tá aí e ninguém tá magra. Então, em algum momento a gente precisou fazer esse exercício de como seria chegar ao futuro e não ser uma pessoa magra. E aí, acho que isso emenda com o que você falou da questão da merenda, que não adianta só a gente se preocupar com a merenda, porque muitas vezes não é só a alimentação que faz com que uma pessoa seja ou não seja gorda, né? A gente tem uma máxima que é entender que todo corpo gordo não é um corpo saudável. O que não é verdade, né? A gente já tem outros estudos contestando isso, né? Então, um corpo gordo, ele pode ser saudável, assim como ele pode ser doente. E aí, qualquer corpo pode ser saudável e pode ser doente, né? O que influencia muito mais é o estilo de vida. E aí, a preocupação com a merenda tem que ser não só o que essas crianças estão comendo na escola, mas também o que elas estão comendo, como elas estão sobrevivendo, né? E aí, cabe aqui, né, uma outra discussão, que é o acesso, né?
né? Que é a soberania alimentar. A gente tem muito mais acesso a produtos que são industrializados, a produtos que são ultraprocessados e que são muito mais em conta, né? E aí, assim, uma conta muito rápida. Uma mãe que tem 2 filhos, ela trabalha o dia todo, ela ganha um salário mínimo. No final do dia, ela vai comprar um hambúrguer que custa R$1 ou ela vai comprar um maço de brócolis que custa 6? Né? Então, ela vai comprar a salsicha ou ela vai comprar a cenoura, sabe? Então, ela vai comprar o ultraprocessado. Essa criança vai comer ultraprocessado. Então, muito embora ela tenha menos acesso, né, a comidas nutritivas, ela pode ser uma criança gorda. Ou ela pode ser por questões hormonais, ou ela pode ser por questões afetivas. Cabe muita coisa, né? E aí eu acho que discutir isso, porque a pessoa é gorda, não é uma tarefa do ambiente escolar, mas eu acho que é uma tarefa acolher, eu acho que é uma tarefa pensar como essa criança é recebida, né? Como essa criança, que pode ser diferente da maioria, mas eu também não sei se é tanta maioria assim, porque a gente tem hoje, né, de acordo com o último dado, 56% da população brasileira é gorda, então é mais da metade. 56% é muita gente. A gente não pensa uma sociedade para esses corpos, a gente pensa para o corpo magro, né? Então, assim, o problema é desses 56% que não estão se adequando. E aí tem um outro dado, que é da Unicef, é um relatório de 2019, que ele fala sobre o risco de aumento de suicídio em crianças e adolescentes com sobrepeso. E aí esse índice, esse aumento, está intimamente ligado à falta de pertencimento social, de vínculo, de afeto e o aumento de bullying. Então, são crianças que estão em sofrimento, né? E é isso, uma criança que ela é impedida de brincar, de socializar, de receber afeto, porque ela é uma criança gorda, o que você espera dela, né? O que o mundo, o que esse ambiente onde ela passa a maior parte do dia e da vida está dizendo para ela e está preparando ela para a sociedade? E se acontecer com ela o que aconteceu comigo e ela nunca emagrecer? Ela nunca vai pertencer, ela nunca vai ser uma pessoa, ela vai ser sempre, né, uma cidadã de segunda classe, ela vai estar sempre relegada a esse lugar? Me fala uma coisa, vamos pensar nas práticas. Pensando no nosso público, educadoras e educadores, enfim, profissionais da educação, mas também diversos tipos de educadores da educação não formal e informal também assistirão esse programa. Pensando na parte prática, como é que você lidaria? Quais as possibilidades de trabalho, estratégias, o que olhar para dentro do universo daquilo que tudo faz parte numa escola? Sei lá, você já trouxe um caminho pensando na literatura, né? A construção de imaginários. Quais outras possibilidades que um profissional da educação pode pensar em atuar de uma forma digna, trazendo essa possibilidade de um tratamento digno para as crianças gordas no espaço da escola? Eu entendo que o primeiro passo seria entender que a gordofobia é uma opressão. Entender que ali está, né, se uma criança for vítima de gordofobia, ela está sendo vítima de uma opressão. Isso precisa ser parado imediatamente, né? O quanto antes, isso precisa, né, ter um basta dentro daquela sala de aula, dentro daquela escola, isso precisa ser parado. Em segundo lugar, eu acho que essa criança precisa ser acolhida e ela precisa fazer parte, ela precisa integrar. Ela não pode ser vista ou lida como uma criança diferente, né? A gente discute e trabalha tanto pela inclusão de crianças que são crianças com deficiência, de crianças que são autistas, de crianças, né, enfim, diferentes tipos, né, de vivências aí. A gente luta tanto por essa inclusão, e por que não incluir essas crianças gordas? Então é isso, é incluir essa criança faz parte do cotidiano escolar, então ela precisa socializar com as outras, ela precisa fazer as atividades da mesma maneira, ela precisa brincar no recreio, ela precisa correr, ela precisa estar incluída, ela precisa se sentir pertencente. Então, se eu fosse educadora, né, se eu trabalhasse nesse ambiente recebendo crianças, seria isso, né? Seria esse passo, entender que é uma opressão e entender que essa criança precisa ser integrada o quanto antes, assim, ela precisa fazer parte. Então, não sei, né? Eu não sei como que se dá isso, como é que é esse mecanismo dentro de um sistema educativo, mas não tratar essa criança com essa diferenciação, não tratar ela com esse marcador, porque ela já vai ter esse marcador fora da escola, ela não precisa ter dentro também, né? É isso, entender que ela é diferente e tá tudo bem, que ela vai ser mais
gorda do que as outras crianças. E é só isso. No final do dia, é só isso. Ela só vai ser tipo, um pouco diferente, fisicamente falando. Falou tudo. E a gente pensa o seguinte, né? Quando a gente fala na questão, na opressão racial, enfim, os estudos mostram que a criança negra ela vai entender o que é racismo na prática a partir do seu próprio corpo, né? Inserido na sociedade, quando ela sai da socialização primária que acontece dentro do lar e ela vai para a socialização secundária, que pode ser instituições de forma geral, mas a gente fala principalmente a escola, né? Quando ela chega lá, que ela vai se entender negra. Gritaram-me negra, né? Sim, é isso. É exatamente isso. É a mesma coisa, é semelhante que acontece com a criança gorda. A escola acaba reproduzindo esse espaço da opressão? Totalmente, totalmente. É exatamente isso, né? Acho que quando eu era criança, isso, gritaram-me gorda. Porque eu lembro claramente, assim, de falar, eu vou brincar, e na hora que eu cheguei pra brincar, eu falei, você não vai brincar porque você é gorda. Eu falei, mas, hã? E aí, as crianças fizeram um coro gritando, gorda, gorda, gorda. E eu não entendi. Eu falava, tá, mas e aí? Ok, mas eu vou brincar. E não, você não vai brincar por isso. Mas até então, eu não entendi. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu sou gorda. E aí minha mãe ficou tipo, é um pouco, mas tá tudo bem. Tipo, não é uma questão, você é grande, né? E eu tinha isso, eu era uma criança grande, né? Não era só gorda, mas eu era grande. Ela falou, não, você é grande, mas tá tudo bem, te amo, tal, mas é isso, não é o que basta, né? E é isso, né? E aí eu continuei indo para a escola. E isso foi se repetindo, assim, né? E isso vai se repetindo. E na adolescência isso é ainda pior, né? Porque na infância é isso, um dia eles não deixam, no outro dia você tá ali, eventualmente você vai caçar outra coisa para fazer. Mas na adolescência é pior, porque daí você começa... né, começam as listas, né, das garotas que são bonitas, começam as paqueras, e aí a criança gorda ela nunca é escolhida, ela é sempre o alvo do bullying, e isso chega inclusive na idade adulta, né, quando a gente fala da pichação, me fez lembrar de um caso que aconteceu acho que foi em 2010, na Unesp, no interior de São Paulo, que durante o trote universitário, o desafio era montar em garotas gordas e ver se elas aguentavam 9 segundos com uma pessoa montada em cima delas. O que é a total bestialização desse corpo, né? Que é a animalização desse corpo. E eu fico pensando, né? O quanto essa desumanização ela chega a níveis extremos, né? Então é isso, as pessoas gordas são agredidas socialmente o tempo todo, né? E é isso, às vezes de forma muito sutil, é um olhar, e às vezes de forma muito violenta, como montar nessa pessoa. Então você vê que isso passa por esse processo de educação desde a primeira infância e ele chega numa universidade, o que é inconcebível você imaginar que que isso acontece numa universidade. Mas acontece, Acontece, né? Muito. Muito, muito. E pensando em estratégias, você é uma pessoa que está aí, né? Gorda, faz um agito tremendo na internet, enfim, nas bienais, nas feiras de livros. O povo te adora, você está sempre no meio do fervo. Enfim, como que ficam as referências? Jovens te procuram para falar sobre isso? Qual é a experiência que você tem nesse sentido? Porque é lógico que nem sempre você manteve essa energia, porque é um processo de construção e desconstrução, construção e desconstrução, que vai acontecendo muitas vezes, e chega um momento que acaba sendo mais difícil você se recompor novamente, precisa um esforço maior. Sim. E falo isso pautado na questão racial, né? Dá a impressão que a gente envelhece, a coisa vai melhorando, porque você vai tendo mais estratégias. Mais ferramentas mesmo para lidar. Contudo, é um vai e vem que só quem vive sabe. Sim. Você serve como esse modelo? Jovens te procuram, mães de crianças gordas te procuram. Qual é a reivindicação? Como é que você está promovendo oportunidades de reflexão, de mudança de chave
para esse grupo de pessoas? As pessoas me procuram, sim, bastante. E a forma de contribuir que eu tento fazer é fazendo visitas em escolas e oficinas. Em 2023, a gente estava juntas no projeto do SESC, que é o Arte da Palavra, né? Que é uma circulação que é muito legal, que é nacional. E aí eu tive a oportunidade de ir em várias escolas, em diferentes estados, e foi muito legal, foi muito gostoso, porque aí eram adolescentes e crianças de todas as idades, assim, de todas as faixas etárias. Então é sempre um susto, porque você nunca sabe o que vai estar te esperando, né? Mas é sempre muito legal. E a identificação deles é muito imediata. Então foram assim, acho que não teve nenhuma vez que não teve uma criança chorando e procurando e vindo falar e se identificando muito e querendo contar coisas. Então os minutos finais eram sempre muito reservados para falar com essas crianças, porque às vezes eles não tinham coragem de falar ali na frente de todo mundo, mas eles esperavam, chegava no fim, eles vinham e falavam: tia, eu preciso te contar uma coisa, aconteceu comigo assim, assim, assim. Que dica que você me dá? O que você acha que eu posso fazer? Então, isso acontecia muito, assim. E é muito interessante porque quando a gente visita esses espaços, escolas e tudo mais, a gente vê um constrangimento nas outras crianças também, nos que são os bullers, né? Os que praticam o bullying ficam muito constrangidos com as falas, muitas vezes. Então, eles começam meio querendo dar risadinha e aí, no final, eles estão muito constrangidos. Eu espero que, né, na prática tenha algum efeito, mas eu sempre fico pensando em como eu gostaria que, quando eu era criança, isso tivesse acontecido, que alguém tivesse ido na escola onde eu estudava e eu tivesse ouvido: não, você não tem culpa de ser uma criança gorda, a culpa não é sua, né, por estar sofrendo isso. Eu adoraria ter escutado isso na minha infância, mas já que não foi possível, eu tento levar isso, né, eu tento sempre que possível fazer esse tipo de coisa. Então, isso foi em 2023, o ano passado, 2024, eu fiz um projeto que foram algumas instituições e escolas da cidade que eu vivo, que é Poços de Caldas. Então, a gente fez oficinas e enfim, né, palestras e oficina de escrita a partir do corpo. E foi muito legal, chamava de Quem é Esse Corpo? E aí os resultados foram incríveis, assim, porque é isso, né? Nem todas as crianças são gordas, mas todas elas sofrem alguma coisa ali, né, nesse corpo que habita esse ambiente escolar. O resultado foi incrível, a gente fez um livreto, eles ficaram muito felizes. Então eu tento contribuir e estar nos espaços assim, né? Acho que é um jeito de me conectar com a juventude, é um jeito de me conectar com essas pessoas e de passar um pouquinho, né, disso. Porque é isso, não é todo dia que é fácil, né? Nem todo dia. Eu brinco, eu falo: gente, eu não nasci empoderada, né? Eu não nasci reluzente, assim, foi uma construção, né? Durante muito tempo eu tentei me encaixar, durante muito tempo eu tentei emagrecer, e aí eu desisti quando eu tinha 21 anos e eu perdi uma amiga, ela tinha 25, ela foi minha amiga de faculdade e ela morreu com 25 anos. Assim que a gente se formou, passou uns dias, ela morreu. E eu fiquei pensando que se fosse eu que tivesse morrido, que diferença faria eu ter um corpo gordo ou um corpo magro? Se tudo que eu tinha vivido até ali tinha sido com um corpo gordo. Aí eu falei: meu corpo não me impede de nada, não é uma demanda minha emagrecer, é uma demanda social. Então a questão não está em mim, está na sociedade. A sociedade não gosta, olha, eu sinto muito, mas eu gosto, então, olha, eu sinto muito, sociedade, eu vou viver sendo uma pessoa gorda. E aí, desde então, eu comecei a isso. Aí fui me informando, mas cada dia é um dia, né? Não é todo dia que eu tô reluzente assim, mas na maioria dos dias, sim, né? Acho que a gente chega num ponto, eu vou fazer 40 anos esse ano, e aí acho que é isso, a gente chega num ponto que você tem mais cabelo branco, né, do que cabelo da cor natural, então, inevitavelmente, você tem que aprender alguma coisa com isso. A casca fica mais grossa, então é muito mais difícil me desestabilizar, né, com comentários e qualquer coisa do tipo, ou tentativas de ofensa. Mas ainda assim eu acho que é uma luta muito difícil, né? Embora isso pessoalmente não me afete tanto, eu acho que é uma construção ainda muito lenta, muito gradativa. Penso que não viverei para ver isso na prática, não existir mais gordofobia, mas espero que, enquanto vivo, contribua de alguma maneira para isso. Assim, acho que ter esses diálogos é um jeito de contribuir. Me fala uma coisa: se você fosse tivesse uma carreira na política pública de um município, pensando em políticas públicas de um município, quais ações imediatas você faria, levando-se em consideração que não tem políticas públicas para as pessoas gordas, enfim? O que você faria? Nossa, eu me senti uma candidata despreparada num debate, assim, sabe? Agora...
Bora! Nossa, eu não sei que políticas públicas... Eu acho que eu começaria pela educação. Talvez eu pensasse em ações formativas para os educadores e extensivo à comunidade escolar. Então, pais, né, e crianças, assim, acho que eu pensaria isso. Começaria com os educadores e estenderia para o público, né, das escolas e, consequentemente, as famílias. Eu acho que talvez um projeto de lei que, né, obrigasse, sei lá, o ensino contra as opressões, né, na escola, assim, um combate às opressões, dentre elas a gordofobia. Existem alguns projetos de lei. A vereadora Cida Pedrosa, que é vereadora em Recife, ela tem 2 projetos de lei. Um institui o Dia de Combate à Gordofobia e o outro obriga as escolas a terem cadeiras maiores. O que é incrível, mas assim, seria ótimo se a gente sequer precisasse dessas leis. Né? Então, eu acho que o caminho é, sim, via educação. Eu não vejo como isso acontecer de outra maneira. Assim, eu não acho que isso se dá via punição ou, né, via criminalização obrigatoriamente. Mas eu penso que pela educação é sempre a política pública mais eficaz. Arrasou. Amada, deixa uma mensagem pra gente nessa reta final do nosso programa, não quero que da nossa acabe. conversa maravilhosa. Não quero, não vou embora. Não vou embora. Essa mulher é muito dinâmica, fala com brilhantismo de tudo isso. Incrível. Deixa uma mensagem interessante pra gente, fala o que você quiser falar, enfim, tem tempo para isso. Nossa, que difícil. Eu vou me sentindo cada vez mais despreparada, conforme você vai me perguntando. Eu vou me sentindo aquele candidato de debate que, assim, não se preparou, mas... que ele vai ficando, sabe, assim, nervoso, começa a suar, o suor começa a escorrer. Mas eu acho que uma mensagem cuidem das crianças gordas, né? Acolham as crianças gordas. Entendam que ser uma pessoa gorda não é um demérito, não é uma questão só de saúde, mas também não é uma questão moral, não é um defeito, não é uma questão ruim. Não é ruim ser uma pessoa gorda, né? O que é ruim é a gordofobia. Então, assim, o que mata não necessariamente é a quantidade de tecido adiposo ou de gordura corporal. O que mata muito mais é a opressão, é a gordofobia, é o bullying. Isso mata muito mais. Então, eu gostaria de convocar, né? Assim, convocar é muito forte, né? Mas convidar as pessoas a essa reflexão, né? Assim, em como você está tratando o outro, né? Em como você está olhando para o outro, em como esse olhar tem chegado, né? Em como você tem resolvido essas questões, né? O único caminho não é o emagrecimento, né? Pensar que são pessoas que, para além, né, de corpos gordos, são pessoas que vivem nesses corpos. A gente está muito habituado a ver campanhas de combate à obesidade, né? E essa palavra por si só, né, o combate, ela já revela muita coisa, porque quando você diz isso, você está combatendo essas existências, né? Passa por um processo de identidade, né? Passa por um processo de tornar-se gorda também, né? Tornar-se gordo. Não é só uma questão que você emagreceu e todos os teus problemas estão resolvidos, porque não estão. Tem uma questão subjetiva aí, tem uma questão de formação de identidade, de formação de referência, de formação de imaginário, de quem se é a partir daquilo. Eu vou fazer 40 anos, imagina se eu emagrecer. Eu não sou a mesma pessoa, né? Assim, como é que eu vou ser uma pessoa magra, sendo que eu passei uma vida toda sendo uma pessoa gorda, né? A minha construção de identidade veio a partir disso. Então, olhem, né, com mais carinho para as pessoas, entendam que são pessoas, né, não são bestas que estão ali, né, não são seres bestializados, bestiais que habitam corpos que porventura causam nojo nas pessoas ou repulsa ou qualquer coisa do tipo, né? Não é uma coisa ruim, é só uma característica diferente. E assim, fundamental, isso me toca profundamente, me emociona, enfim, porque eu consigo lembrar, em 38 anos na educação, como eu fiquei, até 2019 como professora, de tantas situações violentas. Então, quando você usa a palavra convocar, e aí você recua e diz, não, convidar, eu diria convocar mesmo. Quem sabe me conhece, sabe que eu sou linha dura para essas questões. Eu acredito que questões focadas em direitos humanos são gestores que estão nas secretarias municipais de educação que precisam
colocar essas questões em pauta e de forma, assim, impositivas. E vou dizer o porquê. Porque, estatisticamente, nos processos formativos das secretarias para a educação, os profissionais da educação, há uma possibilidade de escolher qual tema que você vai se formar, que você vai fazer o curso, etc. E o curso focado, por exemplo, na questão da educação das relações étnico-raciais são os menos escolhidos, ou são escolhidos pelos mesmos profissionais, entra ano, sai ano. Aqueles profissionais que deveriam estar ali se formando para combater o racismo que praticam todos os dias, eles nunca estão nas turmas. Então, é a mesma coisa. Aqueles profissionais que mais oprimem preferem estar nas formações, nos cursos de matemática, para não pensar na humanidade ou na desumanidade, né? Não pensar nos processos de humanização e desumanização das pessoas, dos seus estudantes, do coletivo, enfim. Então, eu diria que convocação ela é necessária. Nós estamos num país em que estamos vendo o racismo totalmente aberto, as práticas racistas, as práticas xenofóbicas. Completamente. À vista, à mostra. E é necessário, sim, para mim, uma convocação, porque as pessoas precisam, os profissionais, no caso da educação, precisam dar conta disso. É esse o Brasil que vocês querem ou não? Porque é uma ideia de que a educação, profissional da educação, não gosto de política, né? A educação não é política. Ué, gente, se não é, o que que é? Pelo amor de Deus, minha gente, estejam convocados e constrangidos diante dessa fala de Kyu-san, que estejam constrangidos de serem profissionais da educação rasos, assim, né? Estejam constrangidos em fomentar práticas que vão contra os direitos humanos, né? Acho que as pessoas precisam voltar a se constranger de serem racistas, de serem xenofóbicos, de serem gordofóbicos. As pessoas precisam sentir constrangimento por essas práticas novamente, né? Isso está muito amplo. As pessoas têm orgulho de se dizerem assim, ou de não se dizerem, mas de se esconderem atrás do mas eu não gosto de me envolver com isso, isso é uma questão política. Não é. É também, mas não só, né? É uma questão da vida. Se você não se compromete com isso, você está comprometido com o quê? É isso, a gente vive num país que a maioria da população é negra, a maioria da população é gorda. Que país que é esse, né? Se na sua agenda, se no seu convívio, se na sua escola, se você não estiver pensando isso, você está vivendo de uma forma totalmente equivocada. Falou tudo. Não encerraria de forma melhor essa conversa do que você falando sobre isso. E lembrar, né? Me lembrei aqui de Paulo Freire, que ele diz que a leitura do mundo precede a leitura das palavras. Profissional da educação precisa aprender e dar conta, na verdade, não é que não saiba, sabe sim, mas precisa dar conta de olhar para o mundo e entender, né, de coisas que podem não fazer parte da sua realidade, mas faz parte da realidade da outra pessoa. Então, empatia é algo extremamente necessário para quem lida com educação, com processos educativos, na relação de troca com adultos e crianças, ter essa sensibilidade para dar conta de entender que quando a criança negra chega para dizer, professora, estão me chamando de macaco, ela tem que dar conta de entender da criança gorda que chega, estão me chamando de baleia, que aquilo é uma opressão, que a criança está sendo oprimida e não não liga não, porque é basicamente assim, não liga não, ele é assim mesmo. Não é assim. Então, a opressão ela precisa ser barrada e com estratégias. É preciso ter estratégia. No caso dessa temática, eu entendo que uma das estratégias você já trouxe logo no começo da sua fala, que é pensar em imaginários possíveis para a criança gorda. Então, pensar nos livros didáticos, por exemplo, olhar as imagens, porque eu faço esse patrulhamento desde sempre, de olhar e quantas pessoas negras, personagens negros, quantas, né, tem aqui ilustrações de pessoas negras, tem ao longo desse livro didático. É fazer a mesma coisa
Qual tipo de corpo que está presente ali desenhado? Por que que não tem uma mão mais gordinha, mais pretinha? Porque a mão, o M da mão tem que ser sempre branco, uma mão branca, né? E é pensar nisso, é dessa forma que a gente começa a fazer a leitura do mundo. Por que que a pessoa gorda não está representada nos livros de literatura? E por que que elas não... Infantil... juvenil, por que que elas não estão presentes nos livros didáticos, enquanto cenas que aparecem no cotidiano, independente da disciplina, mas por que que aquele corpo gordo não está representado? Então, eu posso pensar que uma não existência de pessoas gordas no imaginário nacional dificulta processos saudáveis de construção de identidades. Completamente. Pode pensar isso, afirmar isso sem sombra de dúvida. É exatamente isso que acontece. E essa patrulha do livro didático é fundamental. A partir de agora, eu vou passar a patrulhar não só o que já patrulho, como também materiais didáticos. É fundamental. Não só todo entretenimento, mas o material didático. É isso, é fundamental. Então... gostaria de agradecer imensamente. Eu que agradeço, foi maravilhoso, eu amei. Pelo assunto, pela profundidade, pela profundidade que você trouxe, a questão, enfim, que honra imensa. Eu passaria a vida num podcast aqui, trocando ideia com a Kyu-san, porque seria uma vida incrível e muito rica e que me bota para pensar. Que delícia de convite, muito obrigada. Eu amei estar aqui. Espero que a gente possa repetir a dose, a fórmula e tudo mais. Foi ótimo, foi maravilhoso, foi delicioso. Saio muito melhor do que quando entrei. Obrigada pelas provocações. Gratidão imensa. E fica aqui a apresentação de Jéssica Balbino, escritora, jornalista, e que poderá ser convidada e contratada por você, profissional da educação, para estar em sua escola conversando de uma forma profunda, de dentro, de quem conhece, de quem sabe sobre essas temáticas e podendo dar sugestões, olhar o currículo, proposta curricular, enfim, a biblioteca, os livros que estão ali. Jéssica, enfim, ela tem uma versatilidade tremenda e é importante a gente saber disso, que é uma profissional competente que vocês estão tendo contato aqui. E aqui vou deixando a minha mensagem que há muita dignidade em servir as infâncias. E é nesse sentido que eu trago assuntos tão fundamentais e assuntos tão delicados, mas que a escola, a educação insiste em passar muito de forma superficial por todos eles. Aqui é só uma amostra. Com Jéssica Balbino, vocês vão poder entender muito mais com ela aí pertinho de vocês. Gratidão imensa. Vou encerrando aqui o programa Vozes que Educam, hoje com Jéssica Balbino. Gratidão. Obrigada.